Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais um conto indígena brasileiro. Eu vou trazer mais um conto tupinambá, dessa vez sobre Mairé Poti. Então vamos começar. Eu nem verifiquei, porque o outro podia ser Mairé ou Mairé. Esse aqui eu não verifiquei, mas isso não tem acento, então deve ser Mairé Poti mesmo. Deve ter uma variação, porque, como eu falei no começo do vídeo, é do conto tupinambá, e os tupinambás eles ocupavam basicamente o litoral todo brasileiro, e aí dividindo em subgrupos e tal. E eu já falei aqui no canal em outra vez, né? Inclusive, essa história basicamente é a continuação do Mairé Monan, que eu tinha falado no outro vídeo, eu vou colocar no card aqui, tá? Mas enfim, nesse conto fala que depois que os irmãos lá brigaram, separaram, viraram as descendências lá de grupos indígenas diferentes, dentre eles nasceu um filho, vamos dizer assim, de Monan, né? De Mairé Monan e tal. Nasceu um filho, que ele é chamado de Mairé Poti. Só que ele não teve a mesma sorte, né? Pelo que dá a entender, é meio que esse foi escolhido da divindade de alguma forma, para ser os olhos dele, mas não tinha reflexo social significativo, ou tinha uma missão de humildade, entre aspas, ali. Fica um pouco confuso de entender dessa forma, mas enfim. Disse que ele, de fato, é descendente de Mairé Monan, tá bom? Então o nome dele é Mairé Poti, e só que o problema é que ele era feio e corcunda. E aí ele trabalhava para o cacique, lá, o lado dele. E tinha a filha do cacique que era belíssima e muita gente tinha interesse nela. E uma vez ele tinha ido pescar e conseguiu pegar um peixe muito lá, maravilhoso, perfeito e tal. E aí quando ele chegou na casa de volta com aquele peixe que acharam lindo e enfim, ela ficou, eu queria tanto esse peixe, achei tão maravilhoso, eu faria qualquer coisa pra conseguir comer esse peixe. Ele ficou assim, oriçado, nunca ninguém deu asa pra ele, nem nada, né? Ele pelo menos ia conseguir agradar ela ali, talvez conseguisse algum favor, coisa do tipo. Só que o que acontece? Ele foi assar o peixe, né? Preparar o peixe lá. Sambaqui é o nome da grelha que eles fazem? Acho que é isso, né? Acho que é sambaqui. E aí ele foi lá preparar e tal. Eu posso estar confundindo o nome, mas enfim. E aí eu fui lá preparar, ele foi lá preparar, eu tô me sentindo assim, eu fui excluído. Eu tô contando a história, tô me sentindo no lugar dele. E aí vai preparar lá e entregar pra ela. Ela ficou super feliz com aquilo e tal, e comeu o peixe. Ele não fez nada, ele só assou o peixe e deu pra ela. Só que alguns contos de alguns povos indígenas e alguns povos originários, porque até no Celta fala sobre isso, os peixes às vezes são veículos de feitiços, vamos dizer assim. E muitas vezes não é proposital, como um conto de fim, que eu não contei aqui ainda, mas é celta. E esse conto também do Mairé Poti, que o que acontece? A mulher engravida. E ela engravida e dá à luz muito rápido. E aí o pai dela fica tipo, como é que é isso, mulher? Tá grávida de quem? Só que nem ela sabia o que é que tinha acontecido. Ela ficou assim, não sei, como é que eu vou saber? Deu um peixe. Ele deu um peixe. Um peixe, com um peixe. Tá. E aí, ela ficou assim, gente, como é que eu não... Aí, talvez seja a questão de obra das divindades, né? Monan tenha colocado alguma coisa ali no peixe, enfim. E aí, o cacique foi pra falar com o pajé. Olha como é que ele resolve isso. Ele faz o seguinte, coloca todos os machos, todos os homens aqui no povoado, pra passar na frente, segurando seu arco e flecha. No qual, na frente da sua filha, com a criança no braço. Quando a criança for tocar em alguém, pegar no arco, se ele pegar no arco de alguém, é porque é o pai dele. E aí o cacique convocou todos os homens do povo dele. Vamos fazer. Todo mundo aqui, ó, tô passando, aí passava, cumprimentava e pô, coisinha. Pirraia lá, imóvel, só olhando, tal, parará, mas também observando o pirraia aqui. Tá, não posso passar ninguém nada. Passou todo mundo, todos os homens. Aí ficaram... Gente, né? Aí o cacique começou. Será que ele é filho de Anhangá? Anhangá é o espírito mau, né? Então eles pensaram, será que ela foi amaldiçoada pelo espírito ruim? E aí ficaram, será, não sei o que. Aí o pajé, peraí, tá, calma. Faltou ali, ó, Mairé Poti. Sim, mas ele é fisiologicamente saudável. Passa, bora ver se é ele. Aí, mandaram
todo mundo meio assim, rindo, debochando a cara dele, que era óbvio que não podia ser, barará. Quando o homem passa aqui para, na frente, o pirraia. Aí puxa o arco dele, quando ele puxa a corda, faz um som como fosse de harpa. Todo mundo fica... Como assim? Ninguém acredita. E aí o cacique fica completamente irritado e diz que migra dali, vai todo mundo sair dali, vai fazer o povoado em outro lugar e deixa eles ali pra fome porque ela não é mais filha dele, porque foi uma afronta, não sei o que, aquele negócio todo. É, tá bom. E aí eles ficam, os três, enquanto eles vão pra lá. Só que acontece, ele era bem visto pelos deuses, né? Então o lugar onde eles ficam acaba se regenerando, né? Inclusive eu já li sobre que alguns grupos indígenas meio que fazem, os que migram, né? Tipo, usufruem daqui, e existem outros contos sobre isso também. Usufruem daqui, tá ruim, tá difícil. Eu até falei, por exemplo, dos Oyampi, da criação do rio Oiapoque, né? Ah, aqui tá ruim, a gente tem que encontrar um lugar que esteja bom de caça, que tenha alimento bom e tal, porque eles sabem que aqui precisa se regenerar, se recuperar, e que se eles ficarem só vão definir. Então a gente tem que migrar para ir para outra região, para encontrar esse lugar bom, para se recuperar e depois chamar esse povo para, olha galera, vem para cá, ó, aqui tá melhor, e deixa, e às vezes mandar para recuperar, né? Então talvez seja uma referência até a isso mesmo, a esse costume, né? Como é que é sustentável que chama, né? Mas enfim. E aí, quem fica, no caso Maire Poti, a mulher e a criança, eles saem bem, porque tudo floresce, os animais se reproduzem muito, então eles podem caçar sem problema, e eles estão numa fartura. Só que acontece, o povo que saiu, que migrou, que foi com o cacique, começa a ficar pobre, sem recursos, os animais fogem, não conseguem se reproduzir tanto, nada cresce, e eles começam a ter esse problema. Até que alguém vai fofocar e descobre que onde Maire Poti tá rico. E aí meio que dá aquela indireta, olha, tem como. Aí Maire Poti fala, pode trazer o povo pra cá, pode vir, podem voltar, tem rancor nenhum não. Tá tudo aqui, ó, sob controle, pode vir, pode mandar. E aí vai pra lá, o cacique não aceita de bom grado, mas vai assim mesmo. Aparentemente, já tinham algumas pessoas meio que morando com Maire Poti e a esposa, tá? Tipo, eles não estão sozinhos, de fato. Mas, enfim, talvez um pouco mais assim migrar aos poucos, né? Mas, enfim, quando chega, ele faz um belo banquete para receber o povo que chegou, inclusive o cacique. E aí ele faz, sirvam-se, se alimentem à vontade. A história, pra mim, poderia acabar aí com um final um pouquinho diferente do que eu vou contar, tá? Inclusive, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Quando terminar esse aqui, ó, vamos ver outros vídeos. Se for de mitologia brasileira, a gente tem um monte aqui já. Quer dizer, tem várias mitologias, mas enfim. E aí o que acontece? Quando todo mundo vai se alimentar, vai comer, as pessoas começam a virar animais. E aí cita alguns animais, tipo no mato, alguns macacos, algumas aves, enfim, vão virando animais. E meio que, na verdade, era uma armadilha pra mostrar quase que um respeito, que não é... Eu entendo que a lição era que não é porque a pessoa é feia, ela vai ser uma pessoa ruim, ou que ela vai ser símbolo de algo ruim. Ela tem que ser respeitada, independente da aparência. Tem todo o direito de ser feia. Sabia que você tem esse direito? Entretanto, ele poderia demonstrar isso de uma maneira sem uma punição desse nível, né? Até porque fala que, por exemplo, o cacique ele vira um jacaré e a esposa dele vira uma tartaruga. Então nem junto, praticamente, eles podem ficar mais. No caso, um cágado pode ser, né? E aí, por causa disso, a vingança de Maire Poti acontece e ele, dali em diante, ascende aos céus para ir morar no céu divino lá com os seus ancestrais e outras divindades. Enquanto que todo mundo fica, os que ficaram como seres humanos, ficam bem cuidados ali naquela região, porque tá tudo florescendo. E é isso, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem e compartilhem, se inscrevam no canal e se não sabem me inscrever, inscrevam e vira jacaré. E é isso, valeu!